Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui a mais um vídeo, a mais um momento apologético do canal do CACP. Estamos felizes, contentes, porque o nosso canal está chegando a 60 mil inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva, participe, vem estar aqui no canal do CACP Vídeos, onde todos os dias nós publicamos um novo vídeo, um novo artigo, tá bom? Hoje chegou aqui uma pergunta muito interessante sobre Eclesiastes 12:7, que diz que o Espírito torna Deus. E a pessoa quer informações a respeito desse tornar a Deus após a morte do indivíduo. E é sobre isso que nós vamos tratar neste vídeo. Tenho certeza que valerá muito a pena. Eu quero, a partir de hoje, começar uma série de vários vídeos mostrando de Gênesis a Apocalipse como a Bíblia explicita a imperecibilidade da alma entre a morte e a ressurreição. Então vai valer a pena, mas tudo isso você só vai ver depois da nossa vinheta. Eu espero você. Olá pessoal, tudo bem? Que bom tê-lo conosco. O nosso irmão Jim, ele manda aqui um zap e ele diz assim, eu vou ler para você e colocar aí na tela. O texto de Eclesiastes 12:7 fala que o Espírito torna Deus, mas Eclesiastes 9:5 dá a ideia de que o homem, ao morrer, tudo se finda, ficando num estado de aniquilação. Como explicar tal contradição? Eu quero agradecer aqui a participação do nosso irmão e dizer que a pergunta às vezes é mais interessante que a resposta. O texto que ele mencionou aqui é Eclesiastes 12:7, eu vou ler, põe na tela para você, que diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então aqui nós já observamos que o texto deixa claro que o ser humano tem uma parte material, física, tangível, e uma parte imaterial, imortal e intangível debaixo do sol. Isso é muito interessante. Isso aqui bate com o que está em Mateus 10:28. Não temam aqueles que podem matar o corpo. Ou seja, a nossa alma ela é imperecível após a morte desse corpo biológico. Calma que nós vamos tratar tudo isso. Vamos ler Eclesiastes primeiro? Eclesiastes 9:5. Vou pôr na tela para você. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas sua memória ficou entregue ao esquecimento. O texto, a priori, lendo assim de imediato, parece que dá a ideia de que o indivíduo, ao morrer, fica aniquilado, como ensina alguns estudiosos, entre eles os jeovistas ou seguidores da Sociedade Torre de Vigia, chamado Testemunha de Jeová, e também os adventistas do sétimo dia. São os dois grupos mortalistas que têm, assim, digamos, o poder de influenciar muitas cabeças aí, talvez sem muito estudo sobre o assunto. Mas nós estamos aqui para desfazer o engodo e mostrar para você a verdade. Dizia, e sempre é dito, a boa apologética, que um texto fora do contexto é pretexto para heresia. É só continuar lendo o versículo 6, que diz assim: até o seu amor, seu ódio e sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, nem coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E aqui olha que interessante. Por isso que a apologética ela é uma ciência bíblica importante. Você, diante de uma colocação dessa, às vezes fica sem argumento. Quando eu converso com o sectário, que é mortalista, e ele vem com esse argumento para mim, eu pergunto para ele, escuta, depois que você, testemunha de Jeová, ou depois que você, adventista, morrer, você um dia não vai ser ressurreto? Você um dia não vai receber um galardoamento de Deus? E todos eles, tanto os jeovistas quanto os adventistas, vão dizer que sim, que haverá uma recompensa, um galardoamento. A Bíblia é muito clara no Novo Testamento sobre os galardões. E aí o texto aqui do versículo 5 fala assim, nem tampouco jamais terão o quê? Recompensa.
Se o texto for interpretado do jeito que querem os aniquilacionistas, complica gravemente a sua teologia escatológica, onde no futuro Deus vai ressuscitar a humanidade e vai recompensá-lo, aquele que foi fiel segundo a doutrina bíblica. Então esse texto não pode dizer o que eles querem que diga. Se nós continuarmos lendo o versículo 6, ele deixa claro que o que esse morto não sabe, o que esse morto não tem conhecimento, é o que se faz debaixo do sol. Olha aí o versículo 6. Em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Esse texto aqui, ele tem que ser usado para aquelas pessoas como os kardecistas e os espíritas de maneira geral, que acreditam em alma penada. O texto está dizendo que o morto, ao morrer o seu corpo biológico, ele não tem nenhuma participação aqui do que se faz debaixo do sol. Então isso é muito importante entendermos. Entendido isso, dissolve-se a questão, dissolve-se a problemática. E aí dá para a gente entender o capítulo 12, versículo 7. E outra coisa, nós já observamos que o homem, ele não é uma alma, mas ele tem uma alma. Claro que, como a palavra é polissêmica, o homem pode ser uma alma no sentido de pessoa, mas fica claro que esse homem tem uma parte física e uma parte imaterial, que é o seu espírito, a sua alma. Eu não estou entrando aqui no mérito, depois eu posso até fazer um vídeo sobre dicotomia, tricotomia ou monismo. Monismo é quando se crê que o homem é uma parte só. Dicotomia e tricotomia, que o homem tem 2 ou 3 partes. Mas isso nós poderemos fazer um próximo vídeo para explicar isso. Agora a pergunta do internauta é sobre o tornar a Deus. O que significa tornar a Deus? Ele quer saber isso. O que torna a Deus? Bom, o que torna a Deus é a parte material do homem. Olha lá, Eclesiastes 12:7, e o espírito volte a Deus que o deu. E aí, quando a gente fala isso, entender que a pessoa salva, ela partiu e está com Cristo, como está em Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo deixa claro que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Ele vai continuar dizendo, porque quando eu parto dessa terra, eu estou imediatamente com Cristo. Então, não é difícil entender que essa pessoa que morreu em Deus está com Deus. Mas a problemática é, e aquele que não é salvo? E aquele que não tem a graça salvífica, para onde ele vai? Porque lá em 2 Pedro 2, 4 e 9, deixa claro que do mesmo jeito que alguns anjos foram guardados conscientes para o dia do juízo, essas almas ímpias também estão guardadas, conscientes para o dia do juízo. Então vamos entender algo. Em Mateus 25, 41, acompanhem comigo, está escrito assim, Jesus falando, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então quem preparou o inferno? O próprio Deus. O Hades e o Guiena são 2 lugares diferentes, mas traduzido por inferno, eles foram preparados por Deus. E aí, queridos, dá para a gente compreender o que está escrito aqui. Ou seja, quando uma pessoa morre, salva, ela vai para o paraíso ou o seio de Abraão. Ela está guardada, como está lá em Apocalipse 6:9, debaixo do altar de Deus, em Deus. Agora, quando a pessoa morre, apesar de estar separada de Deus espiritualmente, ela é guardada nesse lugar preparado pelo próprio Deus. Então, de certa maneira, ele também tornou a Deus. Ele também está guardado em Deus. Tanto o salvo quanto o perdido. É o que está em Lucas 16, do 19 ao 31. Lembrando que naquele tempo, antes da ressurreição de Cristo, o Hades, ou o Sheol, ou a mansão dos mortos, era dividido em 2 lugares, o lugar de bem-aventurança e o lugar de tormento. Nós acreditamos que quando Jesus desce ao Hades, ele leva cativo o cativeiro, como está em Efésios 4, de 6 a 8. E hoje, esse paraíso que estava ali do lado do lugar de tormento, no Hades, está debaixo do altar de Deus. Entendendo isso, fica claro que o salvo está guardado em Deus e o perdido também. Quando eu falo isso, geralmente eu dou essa explicação, porque lá em Jeremias 32, 35, a Bíblia fala que Deus não tem prazer que os seus filhos sejam queimados.
Por isso que Jesus fala que o inferno não foi feito para o homem. Mas como o homem se tornou impenitente e pecador, acabou tendo o mesmo destino dos demônios rebeldes. Mas veja, quando eu falo isso para as pessoas, geralmente eles me perguntam, pastor, tudo bem, uma alma salva que vai para Deus e já está ali no desfrute antes da ressurreição do corpo, num pré-desfrute, ali sentindo a presença de Deus, dá para entender, tudo bem, ele está aguardando a ressurreição do corpo, porque vai sentir muito mais desfrute, como está em 1 Coríntios 15. Mas, e esse ímpio, como é que ele está sendo julgado antes, aliás, sendo condenado antes do julgamento? Essa é uma pergunta que me fazem muito. Lá em João 3, pegue sua Bíblia aí, acompanhe comigo, Evangelho de João, capítulo 3, verso 17 e 18. O 16 é muito conhecido, né? Porque Deus amou o mundo. Mas o 17 e 18 também é muito interessante. Diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então João 3,16, aliás, 17 e 18, explicita que a pessoa que morre sem crer já está condenada. Sabe quando a pessoa é pega no flagra, cometendo crime, ela vai para o centro de detenção provisória, que é o Hades. E ali ele fica aguardando, nós temos uma analogia boa aqui no nosso sistema jurídico, né? Ele fica aguardando até o dia do julgamento. No julgamento, é apenas a sentença final, mas o indivíduo já está condenado porque ele foi pego em ato delituoso. Do mesmo jeito, o pecador, ele vai começar a sentir o castigo, pré-castigo, lá no Hades, e quando ele ressuscitar e for jogado, porque o Hades será ressuscitado, e for jogado na guiena, aí vai sofrer alma, espírito, alma e corpo, integralmente. E ele vai sentir esse castigo durante toda a eternidade, com grau de intensidade diferente, mas durante toda a eternidade. Então, queridos, a Bíblia é muito clara. Quando a gente fala de estado intermediário, nós não estamos falando de um estado eterno, é um estado transitório. Por isso que o Hades, ele vai passar. Quem vai durar eternamente é o Guiena. Então o inferno é eterno? Se você traduzir inferno por Guiena, sim. Se você traduzir por Hades ou Sheol, não, ele é transitório. Tá certo? Essa é a primeira parte desse nosso estudo. Eu vou falar um pouco sobre essa questão do Velho Testamento no próximo vídeo e também sobre os santos que estão no céu adorando a Deus. Eu quero comentar um pouco disso, porque esse texto também de Eclesiastes fala que, e tem alguns salmos que fala que quem morre não fica adorando a Deus, né? Como é que explica isso? Não perca os nossos próximos vídeos. Nós estamos aqui ajudando você a entender as questões espirituais, porque uma coisa é certa, eu e você, num momento qualquer, poderemos ser chamados para estar com Cristo, nós que somos salvos, né? E você que também, que talvez não aceitou a Cristo como Salvador, uma hora você vai ser chamado pela vida. E aí, tua alma tem que estar preparada para encontrar com Deus. Então nós vamos estar tratando de assuntos espirituais, esse é um assunto relevante. Claro que o diabo quer que você pense que você pode viver a tua vida de qualquer jeito, porque depois morreu, você é extinto. Essa sim, a ideia da extinção da alma, é a mensagem da serpente para anestesiar sua consciência com relação ao seu pecado. Mas quando você entende que há um inferno e você tem que se consertar com Deus antes de morrer, aí sim, há muito mais possibilidade de você estar diante da graça salvífica, tá bom? Mas olha, não perca o nosso próximo vídeo. Eu espero que você tenha entendido o que é tornar a Deus. Então, o salvo torna a Deus, mas o ímpio também torna a Deus. Por quê? Porque ele está indo para o inferno, para o Hades, que é um lugar preparado para esse retorno, para a guarda dessa alma. Tá bom? Se você quer estudos sobre o estado intermediário da alma, ou sobre esse estudo que é tornar a Deus, é só me pedir o PDF que eu mando para você. Muito obrigado aqui pela sua audiência. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço!